Muito bem, boa tarde. Boa tarde aí para você que acompanha o nosso canal Dimensão TV, o nosso Dimensão News, a rede da informação. Estamos de novo aqui na H Farma, Centro de Tramandaí, para falar com ela mais uma vez, a Ana Paula, né? Vai nos esclarecer e tirar algumas dúvidas, né? Sobre alguns procedimentos. E, claro, a gente vai falar o seguinte: hoje eu vou fazer uma pergunta para ela, também eu faço uma pergunta para você. Como é que tá a tua saúde mental? Como é que tá? Se estressa rápido? Né? Tá no trânsito ali, alguém fechou, aquela coisa toda. Gente, tem remédio para isso, né? E aí, com certeza a Ana Paula vai explicar pra gente. Através aqui da nossa farmácia de manipulação, ela consegue manipular e fazer um remédio adequado aí para todos. Falei certo, Ana? Boa tarde mais uma vez, bom te ver mais uma vez. Boa tarde a todos. Então, nós aqui da H-Pharma, como a gente já comentou, vamos vir todas as semanas aqui para tirar algumas dúvidas, para conversar um pouquinho com vocês. Então, até vou deixar assim um pedido que o que vocês quiserem saber, que a gente possa ajudar, vocês podem comentar ali, depois pode mandar até na caixinha de Isso. perguntas, para a gente ir conversando. Porque nada melhor para um profissional de saúde saber a demanda do seu paciente para a gente ir conversando. Então, o que que eu vim trazer para vocês hoje? A questão do equilíbrio. Não só equilíbrio emocional, ele também tem que ter um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual e a nossa saúde num todo. Então, como tu disse, Elias, a gente está muito estressado, até mesmo no trânsito. Então, o que que acontece no dia a dia? O estresse ele é um acúmulo de algumas funções que a gente chega lá no limite e daqui a um pouco explode. Então, a gente acaba tendo aí casos severos de irritação, pode vir acompanhado de uma depressão, enfim. O que que a gente tem percebido? Muitas pessoas têm até a questão da cognição, às vezes falta de memória, ou às vezes falta de concentração, muitas vezes pelo cansaço. O que que a gente consegue perceber? Que nosso dia a dia, a gente não consegue nos alimentar da maneira correta, Uhum. trazendo para o nosso organismo toda a questão de vitaminas e minerais. Então, o que que a gente consegue na manipulação? Claro que algumas coisas com prescrição médica, outras eu vou estar aqui à disposição de vocês para a gente conversar, avaliar os exames. O que que a gente consegue fazer aqui na manipulação? Montar para cada paciente, formular, através das vitaminas que a gente olha através dos exames de vocês, o que está faltando no organismo. Por exemplo, vitamina B12, já ouviram falar? Então, ela é muito importante para a questão do cansaço, da concentração, do estresse também. A vitamina D está muito relacionada, o magnésio, o zinco, o selênio. Então, na manipulação, a gente consegue personalizar esses tratamentos, ajudando vocês a ter um equilíbrio. Claro que não é só as vitaminas, a gente tem que ter no nosso dia a dia algum momento de lazer, relaxar, dormir cedo, tomar água, como eu sempre digo, cuidar da alimentação, porque nada funciona sozinho. A gente precisa realmente ter um equilíbrio. Tá certo. Ana Paula, até para explicar pro pessoal que tá em casa, o pessoal de repente tá se pedindo assim, tá, mas ela tá ali, ela tá trabalhando. Explica um pouco pra gente, pro pessoal que tá entrando, pra saber a tua área, né, onde tu atua. Porque ela tá explicando tão bem, porque ela tem esse poder. Você vai vir aqui até a farmácia, vai contar um pouquinho da tua história, né? Ah, eu tô estressado, eu não aguento mais. Aquela coisa toda, né? Ela vai te ouvir um pouquinho, vai ser meio que uma psicóloga primeiro, pra entender o que tu precisa, né, Ana? É mais ou menos isso. Então explica pro pessoal que tá em casa a tua formação hoje, né? Enquanto o Elias também vai mostrando ali já essa parte toda da manipulação. Sim, eu sou farmacêutica clínica, já tenho 12 anos de atuação, também farmacêutica esteta. Claro que não sou psicóloga, não sou médica, mas a gente trabalha com equipe multi, então nada se faz sozinho. Então, muitas vezes, se o paciente chega até mim, tem alguma receita, a gente conversa com o médico, troca uma ideia, discute o caso daquele paciente. Então, por eu ser farmacêutica clínica, eu posso sim solicitar exames, avaliar os exames dos pacientes, fazer uma consulta ou uma orientação e ver o que o paciente está precisando num todo. Então, a H-Pharma vem se destacando por isso, até com a minha presença aqui, por ser farmacêutica clínica, e ter essa consulta, essa conversa com os pacientes. Então, pode chegar aqui no período da tarde, a gente vai conversar, ou vai agendar um horário, e eu vou avaliar a situação de cada paciente, porque somos iguais, mas temos as nossas diferenças. Então, tem que ser muito avaliado. As crianças também, a gente tem trabalhado muito com crianças autistas, então a gente também tem umas formas específicas para as crianças com vitamina D, B12, enfim, para melhorar a cognição, melhorar o comportamento na escola, e que muitos estudos depois, se vocês quiserem, posso trazer para vocês aqui no que a gente se baseia, sempre com evidência. Então, nada da minha cabeça ou do que eu vi no Google, não. Muita pesquisa, muito estudo mesmo. Então, todos os dias a gente para, estuda, discute caso, não só aqui na farmácia, mas os locais onde eu estudo, também estou fazendo mestrado. A gente não pode parar de estudar.
Então, os nossos clientes, os nossos pacientes merecem o melhor. Por isso, essa conversa, essa escuta. E hoje a gente sabe, né, que a farmácia é o local onde a gente tem mais acesso à saúde. Então, a farmácia é um local de escuta, de acolhimento. Então, aqui vocês vão encontrar isso. Pode vir nos procurar, tanto eu quanto a equipe, que a gente vai estar esperando vocês. Maravilha. Elias, mostra lá, Elias. Mostra agora a farmácia de manipulação, porque ela está ali manipulando. Realmente está manipulando, né, Ana Paula? E tá preparando algumas coisas. Elias, se tiver alguma pergunta, tu me diz ali, tá certo? E mais uma vez lembrando, para você que tá entrando agora na live do Dimensão TV, compartilhe, porque essa informação é importante, viu, gente? Estamos aqui na H-Farma, centro de Tramandaí, mas toda a semana nós vamos estar aí trazendo assuntos, né, sobre essa área, né? E vamos conversar toda semana um assunto diferente. Na semana passada falamos ali dos manipulados em relação às rinites, aquelas todas as coisas, né? Foi muito interessante, o pessoal veio comprar o composto, né? Foi bem bacana. Veio sim, vieram conversar comigo também, porque quando a gente está com deficiência de vitaminas, de minerais, de nutrientes, o corpo fica mais doente. Então, o que eu prezo muito aqui na H-Farma também? O cuidado com a saúde, que nós sejamos os protagonistas da nossa saúde para que a gente não tenha doenças. Então, não adianta tratar uma doença, a gente não quer tratar doença, a gente quer que vocês fiquem saudáveis para evitar as doenças, principalmente as depressões, né, que são nessa questão do desequilíbrio emocional. Então, muitas vezes a gente está ali no dia a dia, está estressado, não para um pouquinho. Então, às vezes um auxílio, um composto, até mesmo, vou citar um nomezinho, como eu citei o da B12, então, às vezes um ginseng, mas depende nada de automedicação. Então, a gente evita a automedicação, porque às vezes não é o que é bom para ti, o que é bom para mim, então tem que ter esse cuidado. Então, o pessoal veio procurar muito composto para a imunidade, porque ele dá resultado, e a gente sai um pouco depois dessa questão, tem um diagnóstico aí de uma depressão severa, vou ter que usar um monte de medicamento para dormir psicotrópico, então a gente consegue chegar um pouquinho antes. Tá certo. Uma das perguntas também que veio para nós, e eu também te faço essa pergunta, Ana Paula. Por exemplo, depois da Covid, né? Depois da Covid ali, vários casos, né? Uma das sequelas ou consequências que ficaram depois da Covid foram a falta de memória, né? A nossa primeira memória, né? Não a passada, mas eu olho pra ti, eu sei o teu nome e não vem o nome na cabeça, não adianta. Eu tô olhando pra ti, mas como é que é o nome dela? Às vezes até um familiar, um parente, eu sei porque eu passei por isso, né? Agora, depois de um bom tempo, né? Retorna e tudo mais, mas é uma situação complicada. Então, para esse assunto que a gente está falando agora, também envolve isso, né? Esse composto. Sim, a gente sabe que essa questão de memória, assim como várias sequelas do Covid, ainda não estão bem estudadas, bem esclarecidas. Então, a gente não tem uma cura para isso. Mas a gente consegue auxiliar reduzindo, até tentando melhorar um pouco a concentração, com essa questão de vitaminas, de minerais, né, de suplementos. Então, a gente fala muito da B12 porque tem muito estudo. E o que a gente consegue ver na maioria das pessoas? Chega aqui, o exame da B12 está lá embaixo. Então, às vezes, 200, 300, né? É um número muito baixo. Então, a gente vê que suplementando melhora essa disposição, melhora essa concentração. Claro que aliado com outras vitaminas e outros minerais. Então, por isso que eu te falei, a gente não vai curar, mas a gente vai tentar dar um suporte para que isso melhore. Tá certo, então. Obrigado. Pra gente finalizar, Elias, só pra gente mostrar aqui a Ana Paula, a gente volta e, é claro, a gente traz para você todas as informações aqui do teu canal Dimensão TV, o nosso Dimensão News. Toda semana a gente vem com um assunto então interessante, né, Ana Paula? Mais uma vez, obrigado aí pelo teu esclarecimento. Tem alguma pergunta ali diferente ou não? O pessoal só dando boa tarde, é isso? Então tá bom. A gente agradece demais a tua participação também. E semana que vem, né, deixa no teu comentário aqui pra gente poder ver, a gente também poder trazer pra Ana Paula algum assunto interessante, de repente você tem aí alguma dúvida, né? Que de repente ela possa trabalhar nesse manipulado e toda essa coisa. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, desejo uma boa semana a todos e eu vou aguardar, sim, que eu gosto de desafios, então, às vezes até uma sugestão, às vezes é uma coisa simples para a gente, mas para vocês vai esclarecer e vai fazer diferença no dia a dia de vocês. Muito obrigada. Dimensão TV, a rede da informação. Boa tarde.